Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos para mais um assunto, tá bom? América Latina. Esse é o capítulo 16, está na página 237. Vamos lá, de América Latina, tá bom? Primeiro vamos entender quem é América Latina. Na página 237 tem um mapa e vocês podem ter noção dos países que fazem parte da América Latina. Do México até a Argentina, todos eles compõem a América Latina, com algumas exceções, como é o caso da Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Daqui a pouco a gente entra nesses detalhes. Mas são os países que foram colonizados por países de origem latina, seja a Espanha, na maioria dos casos, ou seja Portugal, e aí mais pensando no Brasil, tá bom? Em resumo, eu posso dizer que toda a América do Sul é América Latina, toda a América Central é América Latina e o México da América do Norte é América Latina, tá bom? Lembrando desses detalhes do Suriname e das Guianas, que a gente deixa elas de fora. Então, ok, essa é a América Latina. Nós, como brasileiros, fazemos parte da América Latina. Nós somos latino-americanos, né? Porque esses países têm uma coisa em comum, um processo de colonização, né? Tirando a América anglo-saxônica, que foi pensada no povoamento, a América Latina não, foi pensada na exploração. Então, do México à Argentina, todos os países tiveram o mesmo processo, seja por Espanha ou por Portugal. Esses países europeus vieram para cá, para a América Latina, e começaram a explorar e começaram a roubar as nossas riquezas para abastecer a Europa, ok? E aí o processo de independência é o mesmo, a partir de guerra e tudo mais. Então, todos os países da América Latina têm isso em comum na história, ok? E a questão do desenvolvimento também é mais ou menos próxima de todos esses países. Nem todo mundo é igual na América Latina, é claro, né? A gente tem um... Existe uma pequena ideia ainda de pertencimento da América Latina aqui no Brasil, os outros países essa ideia é maior, mas nem todo mundo é igual, né? Por exemplo, nós temos a América Central e as Guianas. Estou na página 238, ok? Ali eu tenho Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, né? E eu tenho as pequenas Antilhas, são essas ilhas bem pequenininhas aí, né? Vocês estão vendo pontinhos aí. Alguns desses pontinhos realmente não correspondem à América Latina, porque é, pode ser ainda um território pertencente a outro país. Vocês estão vendo aí, algum deles tem a siglazinha da França, né, dos Estados Unidos, porque realmente não pertencem, tá? E eu tenho aí as grandes ilhas, né, que é o Haiti, República Dominicana, Jamaica e Cuba, né? Também aí dentro da América Latina e dentro da América Central. Quando eu falo de América Central, aí existe uma diferença, porque a América Central é esse istmo, né? Ou seja, esse pedaço de terra, né, que liga a América do Norte e a América do Sul. E economicamente falando, não se destacam, tá? Trabalham mais com agricultura, muitos deles são conhecidos como República das Bananas, é porque trabalham com bananas, né? E também pelo, assim, banana naquele sentido de coisa boba, né? Porque economicamente falando, eles são meio bobinhos, entre aspas, tá bom? Porque não tem tanta representação. Claro que alguns deles vêm se destacando, né? Aí se eu for para a parte das ilhas, eu tenho turismo. Aí sim eu tenho uma certa geração aí de renda, principalmente na região, né, conhecida como aí do Caribe, né? Que tem as praias belíssimas e tem uma visitação de turistas muito grande. Do modo geral, os outros países eles têm uma economia muito lentazinha, então ficam sendo os mais pobres. O mais pobre aí seria o Haiti, né? Que já passa por problemas políticos e cívicos há muitos anos, e aí há 10 anos atrás passou por um problema, né, físico, né? Foi um terremoto que atingiu
a região e o país era muito pobre, ainda é, e não conseguiu se reestruturar economicamente falando. Então, né, muita gente acabou saindo do Haiti por causa disso, tá bom? Tem um diferencial aí, foge a regra de tudo, que é Cuba, na América Central. Cuba foi um país que, na época da Guerra Fria, ele decidiu apoiar as ideias socialistas vindo da União Soviética, da China, da Coreia do Norte. Então, Cuba fugiu à regra. Toda a América era capitalista, pensando nas ideias dos Estados Unidos, e Cuba não. Cuba seguiu para outro lado. Cuba foi pensar igual à União Soviética, com as ideias socialistas. Teve consequências, né? Como União Soviética e Estados Unidos eram inimigos, Estados Unidos tinha uma certa comunicação com Cuba, né? De compra e venda, e parou com tudo isso. Ou seja, os Estados Unidos colocou Cuba numa situação chamada embargo econômico. Parou de comprar ou de vender de Cuba. E orientou, obrigou, na verdade, né, porque é uma potência, aos outros países da América a fazerem o mesmo. Ou seja, os Estados Unidos ajudou a Cuba a ficar isolada economicamente falando, né, uma ilha, né, que virou uma ilha literalmente na questão econômica. Isso não deu exatamente errado para Cuba, não. Cuba conseguiu ainda investir na indústria, né? Claro que com o apoio da União Soviética, mas quando, né, o socialismo caiu em 91, Cuba ainda conseguiu investir na educação, nos esportes, na medicina, tá? Cuba é um país que tem bons números com relação à educação e principalmente à saúde, tá bom? Né? Tem muitos médicos competentes em Cuba, inclusive alguns vieram trabalhar no Brasil, né, no programa Mais Médicos. Então, no esporte, Cuba se destaca muito. Toda a Olimpíada você vai ver Cuba assim, entre os primeiros do pódio, tá bom? Bom, não deu exatamente, a ideia dos Estados Unidos não deu exatamente certa. Cuba conseguiu se sobressair. Não é um país rico, tá bom? Mas é um país que deu o seu jeito e aí tem uma economia estável, passa por algumas crises, mas consegue se segurar, ok? Com relação às Guianas e a Suriname, uma outra história, porque eles tiveram, né, não tiveram a participação de Espanha nem de Portugal, foi de outros países europeus, né? Principalmente a Guiana Francesa, né, o nome já diz, que não é um país, né, é um território da França aqui na América. Então, como a origem não é exatamente a mesma, eles não são considerados América Latina, apesar que o processo de exploração e economicamente falando são muito próximos da gente, tá bom? Mas por uma questão histórica, não seria exatamente América Latina. Vamos seguir na página 239, que a gente vem agora para a América do Sul, tá? Que é a América que o Brasil faz parte. Ele começa com a América Andina, vocês estão vendo? Os países andinos. Toda vez que você ouvir falar na palavra América Andina, você tem que lembrar da Cordilheira dos Andes, tá? Que é uma estrutura de relevo, né, de montanhas que fica aí na costa oeste da América, tá bom? E atinge alguns países, tá? Aí eu tenho o Chile, estou na página 241 para a gente olhar a América Andina, tá bom? Eu tenho o Chile, eu tenho o Peru, eu tenho o Equador, eu tenho a Colômbia e a Venezuela. É basicamente a costa oeste da América. Por que andina? Porque nesses países você vai ter a Cordilheira dos Andes. Por isso que eles receberam esse nome, tá bom? Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela têm situações econômicas e políticas parecidas. O Chile é um país até que desenvolvido, né? Talvez todos aí o Chile tome a frente, mas são países que tiveram governos de esquerda e são países também que tiveram pequenos golpes, né, na sua estrutura política. Talvez os mais complicados aí dentro seja a Venezuela e a Colômbia. A Colômbia por ter um grande número de traficantes, de narcotraficantes, né, que passam as drogas principalmente pela floresta amazônica. E a Colômbia teve a intervenção dos Estados Unidos, né,
para acabar com essas questões do tráfico. E aí a população apoia, outra população não apoia, surgiu um exército paralelo, né? Surgiu um grupo de guerrilheiros, né? Para combater todas as ações estadunidenses. Esse grupo de guerrilheiros acabou botando muito medo no país, porque sequestra muitas pessoas, tá bom? Pessoas importantes. Qual o objetivo desse grupo? Que os Estados Unidos caia fora da Colômbia, tá bom? E eles aí combatem todos os grandes ricos, vamos assim dizer. Só que eles são bem cruéis também. Bom, e aí dando sequência, nós temos a América Latina, na página 241, que eu tenho Argentina, Paraguai e Uruguai, né, na América Latina. Por que Platina? Porque todos eles têm em comum o Rio do Prata, tá bom? Inclusive esse rio também, ele vem para o Brasil. E aí, como é um rio extenso, você consegue ter uma comunicação entre os quatro países, né? Os países, né, da América Latina e o Brasil. Né? Ele serve de hidrovias, tá bom? Ó, a Argentina é a segunda potência daqui da América, né? Da América Latina, da América do Sul, na verdade. Na América do Sul ela só perde para o Brasil, ok? O Uruguai também tem um certo poder econômico e logo em terceiro lugar vinha o Paraguai. Mas aí eu vou destacar a Argentina, tá bom? Sendo o mais rico desse grupo de países que a gente chama de América Latina. Observem que os três estão abaixo, né, ou são cortados pelo Trópico de Capricórnio. Isso, né, indica que tem um clima mais frio nessa região, tá bom? O clima desse país é um pouco mais frio, né? Pode até inclusive nevar. Ó, aí na página 242 eu tenho os países de industrialização tardia, tá bom? Que são Brasil, México e Argentina. Esses países tiveram seu processo de industrialização tardia com relação aos países ricos, né? Vieram começar esse processo depois da Segunda Guerra Mundial, ok? E aí dentro da América Latina os três se destacam por ter, mesmo tardio, mas ainda teve um processo de industrialização, né? Que se apoiando nos seus recursos naturais, eles conseguiram desenvolver a indústria, tá bom? Na década de 90, nós tivemos uma mudança no perfil da América Latina, na verdade, graças às ideias neoliberais, né? Essas ideias difundem o seguinte, que o Estado não deve mais se preocupar com a questão econômica, que a questão econômica ela deve pertencer à empresa privada. Tá bom? Antes, né, o Brasil ele tinha indústrias. Na época de Getúlio Vargas, na época de JK, ele tinha muitas indústrias que pertenciam ao Estado, ou seja, o Estado lucrava com isso. Mas essas ideias liberais, difundidas principalmente pelos Estados Unidos, diziam não, é melhor que o Estado não se preocupe com a indústria, né? Deixa isso para as empresas privadas. Isso veio acontecer principalmente na década de 90, tá bom? O Brasil no momento estava em crise econômica e aí entrou na nossa economia muitas indústrias, muitas empresas transnacionais, né, de origem de outros países. E aí empresas grandes, né, que fizeram com que nossas empresas pequenas e menores, as nacionais, fossem à falência, né? A ideia de adotar medidas neoliberais era fazer com que o Brasil saísse de uma crise que estava acontecendo no começo da década de 90, né? Desvalorização da moeda, né? Crise econômica e política. Mas isso acabou só favorecendo um grupo dos mais ricos, né? Como eu já tinha dito, né, o México, o Brasil e a Argentina são as principais potências dentro da América Latina, né? Eles têm um diálogo interessante entre eles, tá bom? Economicamente falando. Quem comanda
as relações econômicas aqui é o grupo chamado Mercosul, né? Mercado Comum do Sul, grupo da América Latina, da América do Sul, na verdade. Mas o México também tem uma participação importante, né, na economia da América Latina. E aí, o México tem uma certa proximidade com os Estados Unidos, né? São vizinhos, apesar dos problemas políticos que os dois têm, né? Pela questão do muro, né? Pelos imigrantes, mas existe um diálogo aí que acaba favorecendo mais os Estados Unidos do que o próprio México, infelizmente, né? Existem empresas estadunidenses que atuam no México porque a mão de obra mexicana é muito mais barata, tá bom? Mas o México também tem um potencial. Aí observe na página 247, né? Tem carvão, tem zonas de petróleo, tem minério de ferro, né? Tem as zonas industriais, tem gás natural, tem siderúrgicas, tem indústrias químicas, metalúrgicas. Então o México tem um potencial industrial, tá bom? Mesma coisa é a Argentina, ok? A Argentina, vocês podem observar na página 249 como ela trabalha com a questão da agropecuária. Produção de trigo, milho, algodão, cana-de-açúcar, vinho, né? Entre outras coisas, né? E na página 250 a gente consegue observar como é a questão da indústria e da energia na Argentina. Ou seja, também tem gás, também tem petróleo, né? Que são as principais fontes energéticas, né? Que movem o mundo. E aí agora vocês vão dar sequência, vão fazer a atividade da página 251 até a página 256. E aqui nós encerramos, tá bom? Bom, encontro vocês em breve. Tchau, até uma próxima oportunidade.